E aí, tudo beleza? Espero que seja tudo muito bom com vocês. Pessoal, quando a gente fala aqui em sistema de gerenciamento de tarefas e quando a gente fala aqui em gerenciamento de processos, priorização de subprocessos, árvore de processos, em sistema com Linux, isso aí eu vou te falar que é um universo para a gente conseguir fazer esse tipo de vigilância. Nós temos aí, tanto na parte em desktop, quanto em mobile, quanto em server, nós temos muitas opções. Você pode fazer gerenciamento através de acesso remoto, você pode fazer isso diretamente com interface gráfica, você pode fazer isso diretamente pelo terminal, você pode fazer isso em diversos meios. Beleza? Então nós vamos conferir aqui agora nesse vídeo os top 3 monitores gerenciadores de tarefas que eu utilizo em sistema desktop com Linux. Extremamente funcional e consegue dar aí uma visão muito legal. Então confere aqui comigo. Então vamos lá, pessoal, já desce o dedo aí no botão de se inscrever caso não seja inscrito e dá aquele like bacana, esmaga com vontade aí no like, beleza? Pessoal, é o seguinte, não precisa ser racudão nem nada do tipo para você fazer uma boa monitoração aqui das tarefas, dos processos e desempenho do seu hardware junto ao seu sistema operacional e os aplicativos rodando em primeiro, segundo plano que seja. Antes de mostrar o top 3, eu vou mostrar aqui um que é um xodozinho muito bacana de monitoramento. Ele faz apenas a visualização gráfica dos processos, das tarefas que estão sendo executadas no computador e como que aquilo está consumindo recursos de hardware, perfeito? Mas ele é muito legal porque ele é extremamente versátil. Então vamos dar uma olhada aqui primeiro nesse carinha aqui, é o Monitorettes. Beleza, pessoal? Estamos aqui agora com o Monitorettes aqui aberto. Eu vou entrar aqui na parte de preferências para a gente ver as opções aqui, tá? Então a gente tem a seleção do tema, você pode colocar para ele acompanhar o sistema, ou você pode colocar ele como tema claro, ou você pode colocar ele evidentemente como tema escuro. Aqui no caso eu deixo para acompanhar o sistema para mudar de acordo com o que eu estiver preferindo no geral. Em termos de layout aqui do Monitorettes, a gente tem o modo grid, né, que é de grade, onde ele mostra esses blocos aqui como se fosse uma matriz. Nós temos o modo horizontal e também temos o modo vertical, que a gente pode ver. E você pode dar uma reduzida no tamanho para ele ficar como se fosse aqui uma dash, né, uma dockzinha aqui, ó, num canto da janela ou no outro canto da janela. Se você preferir ele na horizontal, você vem aqui, ó, minimiza, coloca ele pequenininho como se fosse uma dash aqui embaixo, em termos também de opções do que ele vai efetivamente monitorar. Então, por exemplo, a gente tem aqui nessa parte gráfica, né? Aqui a gente pode deixar no modo smooth, né, que ele faz as curvinhas aqui, ó, tá vendo? Ou então no modo ríspido mesmo, né, que é a plotagem de gráfica pegando diretamente os números absolutos sem fazer nenhuma correção da curva, tá vendo? Pode mostrar os valores diretamente, então a gente pode deixar para ele não mostrar os valores, ou pode deixar para ele mostrar os valores, que ele mostra aqui a legenda embaixo. A temperatura a gente pode deixar em unidade de graus Celsius ou Fahrenheit. E aqui a frequência com que ele vai escrever, né, na tela a plotagem gráfica pode ser baixa, pode ser extremamente alta ou completamente baixa, né? Na parte de monitores, aqui a gente vê exatamente o que a gente pode habilitar. Então eu posso colocar aqui CPU, onde ele vai mostrar um geral. Eu gosto de deixar habilitado aqui o CPU per core, né, porque ele mostra aqui vários gráficos simultâneos com todos os cores funcionando. A parte de GPU, você pode utilizar ou não. Inclusive você pode renomear, né, se você quiser aqui, por exemplo, botar aqui Radeon, né. A parte de memória, onde ele mostra o total de memória, ele pode habilitar aqui e mostrar o total do swap também, que está sendo consumido ou não. A parte de rede, onde você vai mostrar aqui o download e o upload. Da mesma forma, você pode também renomear, se você quiser. Tá aí, ó. Você pode colocar aqui o disco também, do home folder, né? Do diretório de usuário ali, e o do usuário root do sistema. E você pode mostrar aqui também a pressão que está sendo exercida sobre a CPU, sobre a memória e
I/O, Input/Output de dados também. E aqui é a parte de sensores de temperatura. Tem um tipo de sensor da CPU, sensor da GPU. Então você pode aí, com uma diversidade de habilitar o switch para ligar ou desligar e ir mudando aqui a sua view do jeito que você quer ou não monitorar. Esse é um Monitorettes, diretamente pela loja. Tá aqui, ó. Monitorettes. Aí, pequenininho, 6 MB apenas de informação. Beleza. Iniciando aqui no nosso top 3, esse é o Mission Center. Esse aplicativo aqui de monitoramento, ele chega a mostrar tanto a parte gráfica de visualização, quanto a parte também de processos, tá? Ele não chega a ser, por excelência, um gerenciador, assim como um que eu mostrei similar a ele, que inclusive esse aqui é uma cópia, vamos dizer assim, do Task Manager do Windows 11, que inclusive eu fiz um guia prático para iniciantes que não conhecem item passo a passo de como utilizar o gerenciamento. Então, quem viu aquele vídeo já praticamente viu esse daqui. O interessante é que ele é bem fácil de utilizar, bem simples, 30 megas apenas. Eu instalei ele via Flatpak, através da FlatHub. E o legal de ver aqui, por exemplo, ele é tão novo. Ele tem, por exemplo, a versão inicial aqui no sistema para Linux, foi há 3 semanas atrás. Foi a primeira versão, aqui totalmente aberto, e já conhecidamente a gente tem aqui no lado esquerdo as colunas de atalho para visualização, e no lado direito central aqui nós temos em detalhes o modo de visualização gráfica. Então ele vai trazer as informações do que ele fez a leitura em termos de detecção de hardware, e aí a gente tem algumas opções aqui dentro, visualizar o gráfico sumarizado, ou a gente pode ver não sumarizado. Podemos ainda mudar o gráfico para ver do modo geral ou, utilizando os processadores lógicos. É claro que isso varia de acordo com a view que você está. Então a parte de memória, para a gente ver aqui algumas informações detalhadas, privilégio de administrador, para ele poder consultar algumas informações. Se você não der, ele vai mostrar o básico que ele consegue sem ter acesso de privilégio à informação. A parte de disco, quantos discos você tiver plugado aqui, ele vai aparecer, evidentemente. A parte de rede cabeada, a parte de rede Wi-Fi, não estou utilizando nesse momento, está desabilitado, porque eu estou cabeado. E a parte de GPU. Tá? É muito legal aqui que ele tenha não só as informações de APIs, da stack gráfica, como tem também as informações físicas e também o consumo de energia, o que é bem legal para a gente monitorar aqui como que nossa GPU aí está gastando mesmo de energia. Tá? Ele ainda, por ser novo, está em aprimoramento, né? Temos aqui a parte de utilização geral da GPU, a parte do vídeo encode e a parte do vídeo decode, e o total de memória está sendo utilizado dentro dos 4 GB e 1 MA que está alocado para a placa de vídeo interna. Detalhe que teve bug reportado ainda que tanto o vídeo encode quanto o vídeo decode não está funcionando totalmente. Não sei se é generalizado ou em algumas situações, como no meu caso aqui, por exemplo, que eu estou fazendo a gravação no OBS, ele não está mostrando aqui o vídeo encoder rodando, sendo que ele está utilizando a placa, o encoder, para fazer a gravação. Na parte de apps, a gente vê aqui a listagem das tarefas que estão sendo rodadas, tanto dos processos de sistema quanto dos aplicativos, e o quanto que eles estão consumindo efetivamente de CPU, de memória, de disco, e é simplesmente uma visualização das tarefas. Ele é bem simples, ele é fácil de intuir a utilização dele e não tem detalhes avançados em relação a você fazer outros tipos de gerenciamento. Nas preferências você pode apenas mudar a velocidade do refresh rate com que ele vai atualizar os dados em tela. Dando sequência, nós vamos ver aqui agora o System Monitoring Center de Hakan Dundar. Esse aplicativo de monitor, ele faz muito mais do que o que eu mostrei anteriormente. Esse daqui já tem umas camadas mais profundas de gerenciamento e bastante interessante, porque ele aglutina funcionalidades com facilidade. Tá? Esse aqui, por volta de 20 MB que ele utiliza, está na versão 2.19, atualizada 6 dias atrás, e ele, na verdade, já tem muito mais tempo e bagagem de história. A primeira versão dele saiu em 24 de outubro de 2021.
Então vamos agora cair para dentro e aprofundar sobre ele. Entrando no System Monitoring Center, ele tem um dash aqui, inclusive mostrando como se fosse tipo um painel de carro, né? Onde ele mostra aqui um acelerômetro aqui de performance, vamos dizer assim, com as informações básicas já, onde ele dá o percentual de uso de CPU, a quantidade de processo que está sendo utilizado, a quantidade em percentual de memória RAM que está sendo consumida, o percentual de swap que está sendo utilizado, leitura e escrita relacionado ao disco, no caso ele está mostrando em cima do NVMe, e download e upload em termos da internet em cima desse dispositivo. Isso aqui é o sumário, eu posso ver nessa tela desse jeito, eu posso também colocar ele totalmente maximizado e ver ele maiorzão aí, enfim. Então, o modo de navegação dele nós temos aqui no lado direito, que são as chamadas aqui para as views, que vão aparecer aqui no centro e na direita. Temos aqui em cima a barra de navegação, onde eu vou mudar do modo de performance, que vai mostrar os monitores em tempo real, os gráficos, as plotagens, o modo de processos, onde ele vai mostrar aqui os itens que estão rodando em execução e o consumo de hardware e equipamento e sistema que aquilo está sendo feito. A parte de o usuário, se tiver quantos usuários estão funcionando aqui, ou logados, ou deslogados, ou registrados no sistema. A parte específica de serviços ligado ao sistema e a parte de sistema onde ele dá uma sumarização das informações, onde ele está rodando, o tipo de desktop. Voltando aqui para o modo performance, tá? Nós temos aqui o sumário, que é essa view, temos o da CPU, e nesse daqui, a diferença você vai ter que vir aqui, ó, clicar na engrenagem, né? Você pode ver o average, que ele mostra aqui o total, né? Como se fosse aí condensado, ou per core, certo? Você pode mudar a cor do gráfico também, se você quiser. Você pode escolher aqui a cor do gráfico e mudar, simples assim. Pronto. Também aquelas informações já conhecidas que a gente tem nos outros, né? Tempo, processos, a frequência que está sendo utilizado. Indo para a memória, total de memória disponível, como tem o total de memória utilizado, swap, né? Tem as informações. No caso, como eu não utilizei nada do swap ainda, então ele não tem o que mostrar nesse momento. Algumas informações, ele vai pedir um super acesso aqui, no caso, né? Você ter direitos de superusuário para ele fazer a verificação, para ele dar dados mais específicos. Temos aqui a parte de disco. Aqui ele não mostra, né, aquele tanto de ícone de disco aqui, mas ele mostra todos os discos e partições. A parte de rede, então eu tenho o loopback, ele tem a parte de rede cabeada 1, a parte de rede cabeada 2, que não está sendo utilizada no momento, a parte de rede Wi-Fi, e ele dá informação também de qual que é o tipo, né, nome e identificação do chipset. A parte de GPU, que a gente tem aqui da mesma forma o gráfico de plotagem do uso da parte de Core 3D, da memória e do encoder e decoder, que também não está funcionando aqui no meu caso, e não sei se ele está funcionando de modo geral. Também tem bug relatado para eles corrigirem, assim como o Mission Center, eles utilizam, por ser open source, utilizam algumas bases bem similares aí. Então acredito que no momento que algum deles resolver aqui, todos os dois vão funcionar 100%. Aí as informações avançadas e os sensores que ele detectou aqui no sistema, você pode utilizar essa barra aqui para, por exemplo, se você quer só GPU, ele dá uma filtrada aqui rápida só para você ter o item que você deseja. No caso de servidores ou coisa do tipo, essa lista aqui é extremamente extensa, por exemplo, né? Então fica aí mais difícil de você, numa visão geral, ver tudo ao mesmo tempo, tá? Quando a gente vai para a parte de processos, aqui sim entra a questão mais avançada, onde você pode trabalhar o gerenciamento. Então você pode, da mesma forma, colocar para ele mostrar para quem está consumindo mais CPU, ou quem está consumindo mais memória, quem está fazendo mais leitura. É só clicar no início aqui da coluna e colocar para ele mostrar de forma ascendente ou descendente, né? E aí ele traz as informações do processo interno, identificação do processo interno, o usuário e o consumo de cada uma delas. Você pode filtrar também,
né? Então a gente pegar aqui o OBS, por exemplo, nesse momento ele está mostrando quais os processos estão ligados ao aplicativo que é o OBS e quanto que ele está consumindo naquele momento. Clicando com o botão direito em cima de um processo, por exemplo aqui no OBS, ao clicar com o botão direito, a gente vê alguns detalhes aqui. Vamos trazer isso para o centro da tela para ficar mais fácil de visualizar. Então a gente tem aqui alguns detalhes para a gente verificar. A gente pode pausar o processo, você pode continuar, uma vez que você pausou, você pode encerrar o processo e você pode encerrar o processo imediatamente. Você pode mudar a prioridade do processo para ele ficar com a baixa prioridade ou alta prioridade em relação à atenção que o sistema vai dar para ele, e você pode colocar aqui, especificar manualmente um valor. Tá? Você vai ter uma régua aqui para você mudar o valor do processo. Ainda, você tem aqui o controle de afinidade de CPU. Para os usuários que conhecem do seu hardware e sabem, por exemplo, quais núcleos do processador são o de performance, quais são os de economia, você pode designar e fazer uma gestão aqui mais manual do que você quer priorizar por core em termos de aplicação. Aplicações que não vão requerer nenhuma performance ou não requer monitoração tão avançada, você bota nos cores econômicos, enquanto que a outra você bota personal, ou seja, você consegue fazer um balanceamento aqui bem detalhado. Em termos de detalhes, daquele item, né, no caso o OBS que está selecionado, todas as informações internas de CPU, quanto que ele está utilizando, a gente vê aqui, ó, em termos de... A lista fica gigante, né? Em termos aqui de processos que ele está, de processo e tarefas que ele está chamando do sistema, consumo de memória dele, o consumo de disco que ele está realizando e aqui os arquivos com que ele está de fato acessando aí do sistema e trabalhando naquele momento. Ele já mostra, sim, camadas bem mais avançadas de gerenciamento. Eu, particularmente, prefiro o System Monitoring Center, não que o outro seja ruim, né? O outro é mais simples, é mais para uma visualização, para você ficar ali monitorando mesmo. Em termos de usuários, como eu já falei, só tem eu registrado aqui nesse sistema, e a parte dos serviços, que são aí os serviços do sistema. Mais uma vez, é importante você saber o que está fazendo, porque você pode dar um problema e travar todo o sistema, né? Pegando um sistema por excelência, vamos ver se tem alguma coisa relacionada aqui, ó, ao System D. A árvore do System D aqui, ó, nós vamos ter diversas coisas. O Journal Service, por exemplo, que vai estar fazendo aí a parte de anotações do diário, de tudo que está acontecendo no computador. Então ele está ativo, está carregado e está rodando. Clicando com o botão direito, você pode ativar as funções de iniciar, parar, reiniciar, recarregar, habilitar, desabilitar, mascarar aquele serviço, e você pode ver o help sobre a informação relacionada a ele. Aí ele traz aí, ó, um histórico e algumas informações, e você pode ver o detalhe explicitamente, onde mais uma vez ele vai trazer sumarizado e vai mostrar as dependências. Esse serviço da qual eu estou verificando, quem depende, quem conflita, e aí por aí vai. Então a gente consegue ter até informações aí, você pode até aprender mais sobre o sistema, dando aí uma investigação em cada um dos serviços, se assim você quiser. O System Monitoring Center, que em termos de visualização e gerenciamento de tarefas geral em desktop Linux, até o momento, é o meu preferido aí em termos de utilização. Dando sequência, o terceiro aqui, dentro da minha lista de top 3, é extremamente versátil também, é o BTOP, do James Tigert. Eu estou utilizando ele aqui no formato Snap, no caso eu estou no sistema Ubuntu, então ele é muito leve, apenas 2 MB, e a diferença desse para os demais, que apesar dele utilizar modo gráfico de visualização, ele é uma aplicação de terminal, tá? Então, ele é um TGUI, em vez de ser somente um GUI, né? Ele é um Terminal Graphics User Interface.
Então, vamos dar uma olhada aqui agora no funcionamento do BitTop. Para quem está utilizando, por exemplo, servidor, né, e não está utilizando um desktop environment inteiro, né, vai usar só linha de comando e tal, ele é muito bacana porque você pode simplesmente chamar ele pelo terminal e ele vai aparecer com esse modo gráfico de visualização, onde você tem uma parte maior aqui que vai mostrar a CPU, onde ele mostra as atividades por core, mostra a atividade total, em relação a um total, evidentemente, qual que é a CPU, a velocidade que ela está operando naquele momento, a temperatura da CPU e aqui a média das cargas que estão sendo utilizadas. Tá? Então ele vai fazendo a plotagem aqui em modo gráfico do consumo da CPU. Já no outro quadrante, esse daqui, nós temos as informações sobre a memória total, a memória utilizada, o disponível, a memória já em cache e a quantidade de memória livre. Temos aqui as informações de disco, ele não puxou aqui do NVMe, mas aqui normalmente ele puxa, depois vou ter que ver por que ele não puxou nessa informação. E a parte de rede que a gente tem aqui também, no caso aqui ele está mostrando para o 127.0.1, que é a parte do loopback, né? Mas você tem aqui nas letras como mudar essas informações. Então, por exemplo, o Dzinho aqui, ó, se eu der um D, ele habilita e desabilita aquele painel. O I/O ele não está mudando, porque na realidade ele não está mostrando nada nesse momento, né? Se a gente quiser mudar aqui, por exemplo, na parte de CPU, eu tenho o 1, eu habilito e desabilito, né, aquele menu especificamente. Eu tenho o M, onde eu vou para o menu, aí que é o legal dele, porque a gente tem aqui nas opções, você pode escolher o tipo de tema, então você pode deixar o default, TTY, tá vendo? Você pode ir mudando aí as informações de tela de acordo com uma navegação fácil. Então nós temos aí vários temas para explorar. Você pode mudar o tipo de background, se você quer com o background dele ou não, né? O tipo de cor, se você quer ele em 24 bits ou só 256. Enfim, tem várias especificações aqui. Inclusive, a gente pode mostrar aqui os presets, onde a gente vai colocar como que você quer na hora que ele abrir um preset você está mais habituado ou com a informação mais específica que você quer ver. Às vezes você quer fazer ele mais para monitoramento de rede, então você vai detalhar mais um preset de rede em cima dele, ou de processo, e por aí vai. E tem aqui então os boxes, né, que são aqueles que a gente pode habilitar ou desabilitar aqui em relação à tela. O tempo de atualização, você pode botar aqui em milissegundos e é manual, então você pode botar ele extremamente rápido, né, para fazer um refresh no menor tempo possível, como você pode aumentar para ele ficar um gráfico mais lento, mas ao mesmo tempo consumindo muito pouco recurso. E aqui a gente tem, por exemplo, a parte de bateria, no caso de notebooks e tal, ou seja, temos aqui como customizar e ele mostra não só a opção, como a informação do que você pode fazer, né, customizar. Apertando aqui o escape, a gente retorna, né, retorna para a visualização geral. E aqui a gente tem, inclusive, ele aceita também os cliques de mouse, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui com o OBS, eu cliquei em cima do OBS mais uma vez, aí eu posso ter a informação, aí ele faz uma informação detalhada, ele traz aquela view da CPU, ele traz aqui em relação a quantas tarefas, qual que é o usuário, quem que é uma tarefa parente. Ele fala sobre entrada e saída escrita, entrada e saída leitura, quanto tempo aquele item, né, tá realmente já utilizando o processo e o que ele está fazendo naquele momento em termos de consumo de memória também. E aí você pode também, além de ver as informações, você pode terminar, você pode matar ou enviar algum tipo de sinal
especificamente, né? Aí para quem está mais habituado com a parte de monitoramento via terminal, vai entender mais as nomenclaturas aqui, você pode enviar um SIGTERM para ele. Então assim, super bacana também, você tem como clicar, igual eu falei, ver cada uma das coisas. E você pode também fazer a visualização priorizando por CPU, por memória, por usuário, pelo total de tarefas, enfim, você tem um controle geral. Vale a pena aí para quem quer algo muito leve, ou principalmente quem trabalha aí com sysadmin, coisa do tipo, utilizar, né, essa ferramenta, porque ela é extremamente versátil e customizável. Tá bom? Esse aqui, em termos de terminal, é um must também que eu não deixo faltar, porque eu utilizo no Raspberry Pi, servidores, web server, eu utilizo outras coisas para monitorar, aplicações rodando, faço alguns testes também, enfim, então eu utilizo ele também bastante. Beleza, beleza, pessoal. Tá aí os nossos top 3 monitores e gerenciadores de tarefas aqui que eu mais utilizo em sistema com Linux. Beleza, muito obrigado aí pela sua visualização. Se não é inscrito, se inscreva no canal e aí já vai esmagando o dedo no botão de like. Então eu vou indo nessa e falou!